Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que vocês se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mas estamos sendo salvos de nós mesmos. E depois, se continuarmos a invocarmos, com certeza essa salvação vai tirando todos os empecilhos que está dentro de nós, todos os medos, os temores, tudo que não agrada a Deus. Por isso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque, dependa, invocando sempre, nós vamos chegar ao reino de Deus. É só nós perseverarmos. Façam o teste todos os dias, invocando o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Por isso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo também transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoque, dependa. É nesse nome que eu e vocês, com certeza, vamos chegar ao reino de Deus. Só existe esse nome para mim e vocês chegarem ao reino de Deus. Portanto, não percam mais tempo. Clame ao Senhor. Ele é o nosso socorro. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, tivermos ardendo no nosso espírito, aí sim podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e para vocês ao nosso coração. E hoje, graças a Deus, segundas crônicas, graças a Deus, 21 ao 23, Romanos capítulos 11, Salmos 22, 1 ao 18 e Provérbios 20, versículo 7. Louvado seja Deus. E aqui no Provérbio 20, versículo 7, o provérbio é maravilhoso. Olha o que diz para mim vocês. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Como águas profundas. Mas o homem de inteligência sabe o que? Descobri-lo. Nós sabemos que o homem tem um coração um pouco rebelde. Nós sabemos disso. O homem planeja muita coisa. Mas o homem de inteligência, eles descobrem, sabe descobrir. Por isso, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, vamos ter sim um coração como águas profundas, mas vindo do trono de Deus essas águas. Amém? Louvado seja Deus. E não esqueçam, eu e vocês, com esse coração cheio dessa água de vida, com certeza, amados e amadas irmãs, nós podemos passar vida e essa água jorrar para as pessoas receber e se salva. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, não vamos perder mais tempo. Vamos beber desta água da vida, esse manancial profundo. Louvado seja Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, também temos o alimento diário, né? Alimento diário que todos os dias tem essas pepitas bem desfrutável para mim e vocês se regozijar. Amém? Louvado a Deus. E o volume é o 4, série é A Igreja, coluna e base da verdade. A igreja é coluna e base da verdade. E eu e vocês que estamos na igreja precisamos sentir essa coluna e base da verdade. Amém? Louvado seja Deus. E o título geral é Combater o Bom Combate. Senhor Jesus, todos os dias, amados e amadas irmãs, nós temos que combater
este bom combate, todos os dias. Esasmar e Pedro Dong, dois irmãos que com certeza Deus tem usado bastante nesta era, neste século 21. Então, vamos abrir os nossos corações para quando o Senhor falar por eles, eu e vocês dizer sim e amém. Louvado seja Deus. E o título da semana é a importância aliás, manter saudável. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, tem muitos capítulos e versículos também, que nós já lemos, mas é bom reler novamente. Relendo, com certeza, Deus vai nos dar mais e mais da sua luz, da palavra. Louvado seja Deus. Ler com oração também já lemos, que é o Salmo 40, 10, que diz: Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade aliás, tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Louvado seja Deus. Aqui é o nosso querido Davi falando este salmo. Então, amados e amadas irmãs, não vamos esconder essa grande salvação. Vamos passar essa grande salvação para as pessoas também. A salvação que eu e vocês já recebemos quando cremos. Amém? Louvado seja Deus. Ou seja, nós podemos passar a palavra para que as pessoas possam ser salvas. Louvado seja Deus. E hoje o título é A Manifestação da Verdade. Um viver de justiça. Louvado seja Deus. São cinco parágrafos bem desfrutantes. No início já diz um encorajamento para mim e vocês. Ele diz: quando atestamos que a Bíblia é a única verdade, muitos se opõem, defendem que cada um possui sua própria verdade e dizem que o ensinamento da Bíblia está ultrapassado. Homens, quando vêm dizer isso, que o ensinamento da Bíblia está ultrapassado, são muito corajosos. São muito corajosos. Eu digo a vocês de todo o coração, eu não tenho coragem de falar uma palavra dessa, que a Bíblia está ultrapassada. Por quê? Digo sem medo de errar, porque a Bíblia, ela foi inspirada por Deus, foi soprada por Deus para aqueles homens daquela época ali. Então, eu não quero duvidar das palavras do Senhor. Peço sempre a misericórdia dele para ele me iluminar na sua palavra. Espero que os irmãos e as irmãs também peçam luz na palavra de Deus. Aí diz, as pessoas podem até discutir isso, mas quando nosso viver manifesta a realidade divina que está em nós, esse viver de justiça silencia toda discussão, tá vendo? Por isso não adianta nós ler a palavra para discutir com ninguém. Nós temos que viver a palavra. Por isso que Deus deu o próprio Espírito. Para mim e vocês viver essa palavra tão verdadeira, tão pura. Amém, amados? Amém, amadas? É por isso que, amados, lembre-se bem, que um dos itens que provam a velocidade das vencedoras em Apocalipse são as vestes de justiça, que está em Apocalipse, né, 19:8. Amados, esse trecho não discute a respeito da verdade, mas revela que a manifestação da verdade é a justiça, tá vendo? Não adianta discutir com ninguém. A manifestação da verdade é a justiça. Lembre-se, a verdade é a palavra de Deus, é o próprio Deus. E a justiça também é Deus. Nenhum homem é justo. Nós só somos justos quando nós estamos na presença de Deus. Lembre-se bem disso, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus. Ninguém, amados, consegue falar nada contra a justiça manifestada em nosso viver. Se você está vivendo o evangelho, vivendo a verdade, ninguém vai manifestar e falar nada contra você. Porque a expressão da verdade, que se você estiver expressando, que é o próprio Cristo, na piedade, né, na nossa carne, aí ninguém tem o que dizer. É só concordar. Ninguém, por isso que ele diz, talvez contra os ensinamentos da verdade alguns ainda possam argumentar, mas ninguém consegue discutir sobre a realidade manifestada em nosso viver. Mas se o viver de uma pessoa for caótico e estiver em desordem, isso prova que sua verdade não é uma verdade genuína. Isso é para nós, viu?
Não adianta nós falar a palavra e não ter este viver genuíno. Para ter esse viver genuíno, amados e amadas irmãs, eu preciso a cada momento estar aberto à palavra, para que Deus possa falar e eu dizer sim, amém. Ó Senhor Jesus, ele ainda diz assim: provamos nossa verdade pela justiça que vivemos. Por isso, amados e amadas irmãs, é muito importante, amados, exercitar-nos pessoalmente na piedade. Isto é mostrar a justiça em nosso viver. Tá vendo? É bom nós exercitarmos o nosso espírito. Louvado seja Deus. Aqui tem uma frase, ó Senhor Jesus, que diz assim: ele encoraja nós assim no 2. Querido leitor, neste período da aurora, pregue a palavra. Insta, ou seja, insista. Chegará o tempo em que as pessoas não suportarão o ensinamento saudável, ou seja, ouvirão apenas aqueles que falam o que elas querem ouvir. Tá vendo? Mas a Bíblia diz que nós não devemos agradar ao homem, devemos agradar a Deus. O que é agradável a fim de atender a suas cobiças, tá vendo? Contudo, não estamos aqui para agradar a homens. Pronto, fechou. Nós não estamos aqui para agradar a homens. Estamos aqui para pregar a palavra e agradar a Deus. Ó Senhor Jesus. Aí no 2, lá no fim, ainda diz assim: todos gostam de ouvir, todos gostam de ouvir, mas no momento de executar, aliás, de trabalhar para Deus, ninguém se dispõe. Tá vendo? Isso é mais do que verdade. Ouvir é muito bom. E muitos nem ouvem, muitos faz só escutar, né? Entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Mas, na hora de servir, ó Senhor Jesus, aí não está o porém. Muitos não querem se dispor, não querem se dar a Deus, não querem se doar ao Senhor para servir o Senhor. Portanto, amados e amadas irmãs de Cristo Jesus, vamos se doar para o Senhor, vamos servir ao Senhor, porque você sabe que é muito difícil ter irmãos que queiram servir o Senhor, porque é um negar, primeiro negar da nossa vida da alma. Nossa vida da alma, vocês sabem que nunca quer servir a Deus, ela nunca quer agradar a Deus. Por isso que é uma luta dentro de nós. Mas, lembre-se, quem deve prevalecer dentro de mim é o Espírito. Dentro de vocês é o Espírito. Esse Espírito que hoje está 7 vezes intensificado. Lembre-se bem, esse Espírito pode sim fazer a diferença na nossa vida. Aí aqui no 3 ele diz assim: o Espírito deseja mover-se rapidamente e nossa mentalidade pode atrasar o trabalhar do Espírito, tá vendo? Se eu e vocês ficarmos na mente, claro que nós estamos atrasando o Espírito trabalhar em nosso coração, dentro do nosso ser. Aí ele diz: ó Senhor Jesus, no momento único da aurora, Deus quer que os líderes da igreja, os líderes, aqui é para líderes, da obra acompanhem o que o Espírito tem feito e avancem. A aurora chega para todos e todos devem percebê-la, tá vendo? Aqui não tem negócio de classe de pessoas, não. A aurora chega para todos. Olha, não é tempo de ficar apenas discutindo e ouvindo fábulas e metodologias. Vamos, gente, trabalhar na direção que o Espírito nos tem dado por meio da palavra profética. Aqui já diz tudo. Nós temos que trabalhar e vamos na direção do Espírito. Não é tempo de nós estar discutindo com ninguém sobre fábulas, mitologias. Vamos trabalhar na direção que o Espírito está levando eu e vocês. Amém? Louvado seja Deus. E para terminar, ele diz: ó Senhor Jesus, um encorajamento. Ó Senhor Jesus, ele disse para mim e vocês: Paulo tinha um coração puro, pois isso foi aprovado por Deus. Essa frasinha é pequenininha, mas tem muito sentido, amados. Paulo, como eu sempre digo, Paulo, um homem cheio de defeito que não é mais, foi perseguidor da igreja, ele realmente se abriu para Deus. Aí Deus infundiu tanto a sua palavra que o coração de Paulo ficou puro e ele foi aprovado diante de Deus. Por isso, amados, o encorajamento para mim, vocês hoje vamos ler a palavra
com o coração aberto. Deixar essa palavra penetrar até o ponto de dividir alma e espírito. E lembre-se, o nosso Senhor está restaurando todos aqueles que está aberto à sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Tenha um bom dia na presença de Deus. Mas lembre-se, o que ganharem, passe uns para os outros. Alguém está precisando do seu pequenino compartilhar, da sua pequenina frase. Alguém está precisando. Sim, Jesus é o Senhor.